Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo em ordem, tudo tranquilo? Vamos lá mais uma vez lembrando que você deve ficar em casa, que você não deve, né? Sair o mínimo possível. Fica conosco, fica aqui no nosso canal do YouTube para acompanhar todas as nossas aulas, beleza? Eu sou o professor Eli Castro e nós vamos continuar com as nossas aulas de gramática, sim, aulas voltadas àqueles vestibulares mais tradicionais, como vocês já perceberam. Não é uma abordagem ao estilo do Enem, não podemos, são assuntos muito técnicos, né? Mas de vez em quando, claro que o Enem pode beliscar, sim, um assunto desse, puxando, claro, muita brasa para a sardinha dele, ao estilo dele, mas vamos pensar aqui mais nos moldes dos vestibulares tradicionais, tá certo? Então, de vez em quando a gente comenta, inclusive a gente vai fechar essa aula com uma questão do próprio Enem. Vocês vão ver como distorce muito, né? Como o Enem puxa realmente a brasa para a sardinha dele. Bom, vamos falar sobre colocação pronominal. E quando a gente fala de colocação pronominal, é claro que um objeto aparece, pelo menos na minha cabeça, esse objeto ele aparece assim de maneira muito clara, muito evidente, e é um objeto muito valioso para você. Esse objeto se chama redação, é o seu texto. Sim, a colocação pronominal, ela é um dos pontos que pode apenar você. Sim, você pode sofrer graves apenações por conta de colocação pronominal indevida, tá? Então, nós vamos aqui fazer um comentário técnico, pensando nas questões teóricas de gramática, mas também eu quero que você funcione aí no modelo paralelo à sua redação, tá? É muito importante que você pense sempre no seu texto na hora de colocar os pronomes oblíquos átonos. Eu estou me referindo, portanto, aos pronomes oblíquos o, a, os e as, e ele, es, e aquele grupinho famoso o, me, te, se, nos, vos. Claro que na redação alguns pronomes são completamente deixados de lado, né? Por exemplo, o nos. Você não vai compor um texto dissertativo, argumentativo, usando a primeira pessoa do plural, né? Também o me, também ele acaba ficando fora. Basicamente, você usa muito na sua redação os pronomes se e as formas o, a, os e as, ou ele, es. Ficando fora me, te, nos e vos, geralmente... e quando você insere, você dificilmente vai passar impune, a banca vai criticar se você utilizar um nos lá, utilizar um me num texto dissertativo argumentativo. Fechou? Então vamos lá, vamos então abrir aqui os trabalhos. Como vocês sabem, nós temos 3 colocações pronominais no período contemporâneo, tá? Ou seja, hoje em dia nós temos a próclise, nós temos a mesóclise e temos a ênclise. Obviamente que existem outras colocações, menos comuns, sim. Existe uma chamada apossínclise, sim. E a apossínclise, ela se posiciona de uma maneira bem diferente, mas não é usual, não é de hoje. Você vai encontrar isso em textos bem antigos, mas disso a gente fala no outro momento. Eu deixo aí a curiosidade quanto ao que seja apossínclise, tá? Procura, pesquisa, você encontra isso fácil na internet. Vem cá comigo. Eu sempre gosto de colocar essa estatística aqui. Essa estatística é uma estatística de olho, não é uma estatística matemática, tá? Mas ela tem uma matemática aqui, como vocês estão vendo. É o seguinte, ó, se você observar em textos quaisquer, ou no seu próprio texto, você vai encontrar que na maioria das vezes você trabalha com próclise. Isso me faz dizer que em 75% dos casos vamos ter a presença de próclise. Sim, a próclise é a colocação mais utilizada, por uma série de razões, nós vamos comentar daqui a pouco. Sobram 5% para a mesóclise, que é quando o pronome fica no meio do verbo. A mesóclise só atinge 5% dos casos. Por qual razão? Bom, a gente vai explicar já já a razão, acho que você já até suspeita talvez. E os 20% restantes a gente dedica à ênclise. Nós vamos ter muitos casos de facultatividade, o que provoca a ênclise também, e alguns casos que são obrigatórios. Você vai ter que utilizar o pronome após o verbo. Então, próclise antes do verbo, mesóclise no meio do verbo e ênclise após o verbo. Lembrando, aqui sem hífen, aqui com 2 hífens e aqui com um hífen apenas. Bom,
vamos então entender essa dinâmica matemática aqui. Por que em 75% dos casos vamos ter a presença de próclise? É por isso daqui, gente, porque nós vamos ter muitas palavras chamadas de atrativas. Bom, essas palavras são atrativas não por uma razão que eu posso dizer assim, existe uma razão física para isso? Não, não existe uma razão física. No fundo, há palavras que atraem os pronomes oblíquos. E essa atração, ela é uma atração determinada pela gramática. Ela é, como nós chamamos, arbitrária, sabe? Tipo assim, os gramáticos em algum momento disseram, olha, vamos escolher aqui aquelas palavras que irão atrair os pronomes oblíquos. E pronto, e decidiram. Então é uma decisão que vem de cima para baixo e a gente só tem que obedecer a esta premissa. Vamos aqui. As principais palavras atrativas são estas aqui. Observe bem, vamos começar de lá para cá, tá bom? Vamos começar desse grupinho aqui, ó. As palavras chamadas de negativas, tipo não, nem, jamais, sem, nenhum, nada. Essas palavras têm uma carga semântica de negação, de vazio, de nulidade. Então, todas essas palavras atraem pronomes oblíquos, não é? Então você já sabe de que construções que apareçam assim. Ela nem importou-se com os fatos. Ela nem importou-se com os fatos? Não, ela nem se importou com os fatos. Você às vezes não pode correr o risco de utilizar uma ênclise, porque a ênclise, eu sempre digo que ela é muito bonita, ela é muito elegante, só que nem sempre ela é correta. Então quando eu digo assim, jamais mova-se dessa forma, ficou tão imponente, né? Jamais mova-se. Poxa, professor, eu achei tão imponente essa frase. Pois é, mas está errada. Quer dizer, ela pode até estar num primeiro momento bonita aos seus olhos. E entenda esse bonita do jeito que você queira. Você pode se sentir atraído por essa estrutura, atraído intelectualmente, claro, por essa estrutura, dizer gostei dela, mas ela está errada. Então a ênclise ela é sempre muito sedutora, porque a ênclise ela tem sempre um aspecto de roupa de festa, sabe? De roupa de grife. Então muito cuidado para não cair nessas armadilhas. Então continua comigo, vamos voltar aqui. Palavras negativas atraem pronomes oblíquos. Quem mais atrai pronomes oblíquos? Esses conectivos aqui, eu gosto muito de chamá-los de conectivos. Eu chamo de conectivos porque eles podem ser pronomes interrogativos, podem ser pronomes relativos, podem ser conjunções subordinativas, enfim. Então a gente vai dizer o seguinte, olha como é fácil, são 6 palavrinhas, todo que, todo quem, todo onde, todo que, todo quem, todo onde. Faltou o onde aqui, eu esqueci de colocar o onde, foi um lapso meu, pessoal. Você vai colocar aqui o onde, são 6 palavras e aqui só tem 5, tá dentro do etc, mas eu gosto de pensar 6 palavras, tá? Vou escrever no quadro aqui, já que o lapso me levou a não colocar o onde. Vem cá comigo, são esses conectivos, todo que, todo quem, todo onde, todo como, todo quando, quando, todo quanto. Então, o que acontece aqui? Se você guardar essas 6 palavras, você tem muita coisa encaminhada. Em redação, pode observar quantas vezes você usa que, você usa quem, onde, como, quando, quanto. É muito comum que você use essas estruturas no seu texto. Então, se você memoriza que todo que, todo quem, todo onde, todo como, todo quando, todo quanto atraem pronomes oblíquos, você já está muito bem na fita. Lembrando, quando eu falo pronomes oblíquos, mais uma vez eu estou falando, só para você não ficar confuso, tá? Estou falando dessa turma aqui, Estou falando destes pronomes oblíquos. Existem outros, como nós sabemos, né? Existem os tônicos também, mas eu estou falando dos átonos, tá? MTC, vou colocar o C aqui, o C ficou feio. Nos e vos, Então, estas palavras, estes pronomes, eles são atraídos por estes conectivos aqui, além dos outros que nós temos no nosso quadro virtual.
Então, guarda muito isso, é um processo de atração, promovendo a tal da próclise, né? Vem cá comigo, continua, ó. Advérbios. Os advérbios atraem pronomes oblíquos, tá? Observe também que esses advérbios, aí, ali, também, sempre, cedo, agora, ainda, mais, etc., eles não podem estar seguidos de vírgulas, vamos comentar isso daqui a pouco, tá? Advérbio sozinho atrai pronome oblíquo. Por exemplo, sempre os vi neste lugar, sempre os vi, e não sempre vi-os, tá? Sempre se informaram sobre esse assunto, e não sempre informaram-se sobre o assunto, e assim por diante. Advérbios atraem pronomes oblíquos. Quem mais que atrai pronome oblíquo? Os pronomes demonstrativos, os pronomes que fazem demonstração. O isso, isto, aquilo, aquele, aquela, este, esta, todos aqueles que nós vimos em aulas anteriores, também atraem pronomes oblíquos. E por fim, os pronomes ditos indefinidos. Os pronomes indefinidos, olha só, que a gente comentou, né, que são aqueles pronomes com carga semântica de indefinição, de imprecisão. Tudo me diz que você está entendendo o conteúdo. Algo os impressionou e não algo impressionou-os. Ó, fica muito elegante, mas é errado, tá? Ninguém lhe informou a verdade e ninguém informou-lhe a verdade. Bom, e assim por diante. Basicamente, se você memorizar esta tabela, você acerta todas as questões de colocação pronominal e cria uma capa protetora muito valiosa para o seu texto. Então, eu sempre digo, você vai usar em 75% das vezes próclise. Compreender e memorizar essas palavras mais importantes, aqui, essas palavras que mais atraem, que mais atuam, é muito valioso. Vamos seguir? Segue comigo, olha só. Vamos agora, então, às regras mais específicas. Então, eu já comentei praticamente as mais importantes, mas aí vamos ler aqui, ó, advérbios com pausa. A gente já viu, né? Advérbios sem pausa, eles atraem pronomes oblíquos. Agora me diga a verdade. Olha o agora, o advérbio atraindo o pronome oblíquo me. A questão é, professor, o senhor colocou sem pausa. O que seria com pausa? Seria com a presença de uma vírgula. Se a gente colocasse uma vírgula, gente, vem cá comigo, ó. Se eu dissesse assim, agora, vem cá comigo. Se eu dissesse assim, vírgula, eu tenho uma pausa, né? E aí eu não posso mais dizer, me diga a verdade. Isso aqui está errado, ó. Me diga a verdade. Nós temos uma construção indevida. Eu não posso fazer isso, tá? Porque esta vírgula, ela manifesta uma pausa. E existe, claro, uma regra que você certamente já ouviu falar, que vírgula, ela joga o pronome oblíquo para depois do verbo, levando, né, gerando naturalmente uma ênclise. Então, eu teria que dizer agora, vírgula, né? Ó, diga-me a verdade. Entende? Então, isto aqui é a pausa e sem a presença de vírgula ou qualquer outro sinal gráfico, você vai ter a ausência da pausa. Volta comigo aqui, portanto. Então, ó, bastaria que a vírgula existisse. Claro que isso vale para todos os advérbios. Isso não vale só para o agora. Isso vale para o ainda, para o só, para o apenas e assim por diante. Fechou? Vamos às palavras negativas. Palavras negativas, ó. Expressões e palavras de sentido negativo atraem pronomes oblíquos. Olha esse quadrinho aqui muito legal. Dicas para não se apaixonar. Olha o não aqui, ó. Olha o não atraindo o pronome se. Se aparecesse dicas para não apaixonar-se, opa, temos um problema aqui, né? Não me conheça e não conheça-me, porque o não atrai. Isso vale para o não, como a gente viu, o nem, o sem, o nunca, o jamais, o nada e assim por diante. Beleza? Segue comigo. Como a gente viu, pronomes indefinidos, relativos, interrogativos e demonstrativos neutros atraem pronomes oblíquos. Então a gente tem muita próclise aqui. Então, ó, não foi exatamente isso que me informaram. Se aparece numa questão, não foi exatamente isso que informaram-me, ou se você cai na besteira de querer escrever de maneira bem polida, bem erudita, bem cult e jogar esse pronome para lá, aí o corretor vai apenar o seu texto. Portanto,
muito cuidado quando você manipular esses pronomes na sua redação. Segue comigo, olha o algo aqui, ó. Que é um pronome relativo, como vocês estão vendo, e o algo é um pronome indefinido. Algo me distraiu no caminho. Vamos lá. Todos os observavam diante da plateia, e assim por diante, não é? Ninguém os considerou coerentes. Então, esses pronomes de natureza indefinida, eles puxam. Eu sempre digo assim, uma maneira fácil de você memorizar essa história dos pronomes indefinidos é você pensar assim, ó, tudo que é indefinido chama a atenção da gente. Veja bem, veja se eu estou falando uma besteira. As indefinições deixam a gente com a pulga atrás da orelha, curiosos, tipo assim, será que existe vida após a morte? É uma coisa indefinida, então a gente fica um pouco atraído por essa resposta, né? Será que existem alienígenas em outros planetas, ETs? Ou será que existe vida inteligente em outros planetas, em outras galáxias? Então isso deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Se o seu namorado ou sua namorada diz assim, amor, comprei um presente para você, comprei uma coisa para você, se não define o que é essa coisa, você fica perturbando o que é essa coisa, o que você quer. Então as coisas indefinidas, elas chamam a atenção da gente. Então é exatamente nessa linha de pensamento que você vai seguir, tá bom? Então tudo que é indefinido puxa a gente. Os pronomes oblíquos, os nossos amiguinhos aqui, eles serão atraídos também pelos pronomes indefinidos, pelas palavras indefinidas. Vamos voltar aqui para o nosso quadro virtual. Olha só, próximo caso, temos um pronome interrogativo. Eu chamei de conectivo, né? Ó, o quem está dentro daquele grupo. Todo que, todo quem, todo onde, todo como, todo quando, todo quanto. São 6 palavrinhas, né, que eu escrevi no quadro. Quem me chamou? Esse quem é um pronome interrogativo e puxa pronomes oblíquos. O mesmo vale para os demonstrativos, ó. Isso nos motiva a continuar lutando. Isto nos motiva, tá? O isso puxando, portanto, é um pronome demonstrativo. Ele é neutro, né? Professor, por que ele é neutro? Porque ele não é nem masculino nem feminino, né? Ele se refere a um processo, ele se refere a uma ideia. Então, ele goza dessa neutralidade em relação ao referente. O referente não precisa ser uma coisa masculina nem feminina, pode ser uma coisa ou outra, e isso retoma ideias, raciocínios. Ideias não tem gênero, né, como a gente sabe. Muito bem, continua comigo. Eu fico pensando assim nesse isso, né, você abrindo um parágrafo na sua redação, né, isso se deve, né, então coloca lá o isso e não isso deve-se, porque você vai criar um problema para você. Isso se deve, põe lá grudadinho, tá? Segue comigo. O próximo ponto diz respeito à forma nominal no gerúndio. Aqui há um bizu muito fácil para você guardar essa regra. Vem cá comigo, eu vou apagar aqui e você vai acompanhar comigo esse movimento. É bem interessante, ó. É sempre assim. Vamos criar essa dica, vamos criar esse bizu. Em redação você pode criar essa estrutura assim, você pode usar, olha aí. Esse bizu é bem simples. A gente vai usar a preposição em, tá aqui, ó. Essa dica vale para a preposição em, é bom que se diga. Mas, eu vou usar todos os oblíquos agora, ó. O, a, os e as, lhes, me, tc, nos e vos. Mais o gerúndio. Ando, endo e indo. Aqui é muito fácil, ó, você não erra nunca, tá? Olha como é fácil, exatamente, essa estruturinha aqui. Ó, imaginemos que nós estivéssemos construindo um começo de um texto. Em os observando, e não em observando-os. Em os observando, entendeu? Ó, aderindo, em os entendendo, ó, tá vendo aí? Em se preocupando,
Deu para perceber? Então é uma estrutura bem fácil em qualquer pronome oblíquo, né? Átono, seguido do ando, endo, indo, que é a forma gerundial. Então não tem como você vacilar. Vem comigo aqui, ó, o exemplo que eu pus foi este. Em se tratando de pontualidade, ele é exemplar. Então essa é uma estrutura fixa, tá? Não erra, é um caso de próclise assim, obrigatório. Segue o baile, olha só, orações subordinadas. Aí a gente tem mais uma vez os conectivos, né? O título tá assim, orações subordinadas, tá? Mas eu tenho que lembrar todas as orações subordinadas. Pensa nos conectivos, todo que, todo quem, todo onde, todo como, todo quando, todo quanto. A maioria das orações subordinadas trabalha com esse grupinho, que, quem, onde não, desculpe-me, sim, o onde também, nas adjetivas, tá? Que, quem, onde, como, quando, quanto. Então é bem simples, vem cá comigo, ó. Espero que se recuperem logo. Olha o que aqui, a gente já sabe que o que é uma palavra de atração. Todo que é atrativo. Não importa se ele é pronome interrogativo, não importa se ele é condição integrante, não importa se ele é pronome relativo, ele atrai. Isso vale para todas as outras estruturas subordinativas. Segue comigo. Conjunções coordenativas, não todas as coordenativas. As aditivas apenas, não só, mas também, e as alternativas. Veja a lógica, ó. O não só, o só é um advérbio, né? Não apenas, ele puxa, né? Ó. O nem, ó, o nem também é uma palavra de negação, então ela atrai. Então, o raciocínio é muito simples, tá? Então, toda vida que você tiver esse tipo de construção, não só, mas também, não só, mas ainda, não só, como também, você vai ter formas atrativas aliadas à alternância ou. Vamos ver exemplos, ó. Não só, olha o sozinho aqui, ó. É esse só que ajuda a gente a lembrar a regra. Claro que quem está atraindo é o não só, esse grupo aqui, ó. Não só se enganou quanto ao horário, como também, ó, também aqui, ó, se irritou com a desistência. Então, o se grudado no só, na verdade é o não só, né? E o se grudado ao também, que na verdade é o como também. A estrutura que indica adição, tá bom? E o exemplo com ou, tá aqui, é esse aqui, ó. Ou você sai agora, ou se atrasará, né? Então veja que o ou atraindo o pronome oblíquo se. Nas orações coordenadas, apenas as aditivas não só, mas também e companhia, mais o grupinho das alternativas ou, tá bom? Segue o baile, ênclise. Vamos falar agora dos 20%, né? Terminamos lá os 75%. Agora vamos falar da ênclise, vamos falar desse grupinho aqui, que é o grupinho que a gente vai chamar dos 20%. Então a ênclise é quando a gente tem o pronome oblíquo colocado após o verbo, como nós já sabemos, e aí é muito comum na oralidade que este erro ocorra. Ó. Aqui neste pequeno, essa pequena tirinha temos alguns exemplos, vejam. Me diga uma coisa, ó, o me aqui já colocado de maneira equivocada, porque a regra de ouro da ênclise é nunca se começa a frase com pronome oblíquo. Pronome oblíquo mete, se, nos, vos, lhes e o, a, os e as nunca começam frase. Aqui temos um erro, né? Mas aí o texto segue, ó. O correto é diga-me. Aí ele que prossegue. Tá, me desculpe, olha a vírgula aqui, né? O correto é desculpe-me, dane-se, agora acertou, não é? Então é uma tirinha meio gramaticoide aqui, não muito humorística, mas a ideia é só dar a entender o fenômeno. Então vamos ver exemplos, ó. Formas nominais com gerúndio, o gerúndio, mas esse gerúndio aqui é um gerúndio diferente daquele gerúndio que a gente viu há pouco, tá? Ó. Formas nominais de gerúndio, que não venham precedidas de preposição em. Claro que se vier com em, a gente já sabe como é que funciona. Tipo, ó, nada respondeu, vírgula, fazendo-se de desinteressado. Claro que além de a gente ter o gerúndio aqui, que provoca a ênclise, porque gerúndio está sem em, ainda temos a vírgula, né? A pausa, como nós sabemos, ela força o pronome a ficar depois do verbo. Então aqui é uma ênclise, sabe? Aquela ênclise de carteirinha, não dá nem para discutir se essa colocação está errada ou certa. Ela está certíssima, ela só tem essa opção, tá? Segue comigo. Verbos no infinitivo impessoal do mesmo jeito. E veja a lógica, né, pessoal? Alimentar-se bem
e exercitar-se com regularidade são, cadê aqui? Aí não apareceu, são a chave da saúde. Observe, alimentar-se, claro que eu não poderia começar a frase com si, não é? Se alimentar bem, claro que não. Então temos uma ênclise obrigatória. E exercitar-se. Aí a gente tem um paralelismo, né? Alimentar-se e exercitar-se, infinitivos, que a gente chama de infinitivo impessoal. O infinitivo impessoal, para quem não sabe, é bem simples. É o infinitivo que eu chamo de raiz. É o infinitivo mesmo, sabe? Infinitivo ARRR, porque existe o infinitivo pessoal. Tipo assim, comprarmos, falar-vos, né? E assim por diante. Falardes, entrarem, que são infinitivos pessoais, que aí não entram dentro desta regra, tá? Beleza, vamos lá. Alimentar-se e exercitar-se. Segue o baile, ênclise obrigatória aqui nos dois casos, tá? Depois de pausa, claro, aí a pausa pode ser dada a partir de vírgula, a partir de ponto e vírgula, a partir de 2 pontos, a partir de reticências. Normalmente os exemplos dados vêm com vírgula, né? No meio da discussão, vírgula, levantou-se e saiu. Claro, a vírgula leva, e a gente tem também o fato de que se nós colocássemos o si bem aqui, na posição de próclise, a pergunta era: qual é a palavra atrativa? Vírgula não atrai, vírgula indica pausa, e pausa joga o pronome oblíquo para depois do verbo, provocando a ênclise. Vírgula, aqui eu não posso colocar 2 pontos, eu não posso colocar ponto e vírgula, mas noutros contextos, se eu tivesse 2 pontos, ponto e vírgula, reticências, tudo isso indica pausa, e nesses casos, joga o pronome para depois do verbo, tá bom? Segue comigo, em orações reduzidas de infinitivo. Bom, a mesma coisa, parece incomodar-se com tudo. Por que eu sou obrigado a usar a ênclise? Porque aqui nós temos 2 orações, são 2 verbos, parece isto. Se você observar bem, isto parece. Temos um verbo intransitivo, né? Incomodar-se com tudo é a oração, né? É a oração reduzida de infinitivo. Então, começar a frase com si seria como começar um período com o pronome oblíquo. Então você vai dizer parece isto, né? Incomodar-se com tudo, parece. Então, o infinitivo, mais uma vez, impessoal. A gente já sabe que o infinitivo impessoal, ele é promotor de ênclise, e aqui no caso, sendo uma oração reduzida, ficou mais evidente ainda, né? Isto parece. Beleza? Muito bem, muito bem. E, para a gente fechar, os 5%. Vamos falar de mesóclise agora, quando o pronome fica no meio do verbo. Mas vamos explicar o que é isso. Meio do verbo, gente, não é exatamente o meio do verbo. Só apagar o quadro aqui. Quando a gente fala mesóclise, né? Essa palavra mesóclise significa exatamente meio, meso quer dizer meio, mas esse meio não é exatamente a metade do verbo. Não é como você partir o verbo ao meio. Na verdade, a mesóclise, ela se dará nessas 2 instâncias aqui. Vamos para cima aqui, porque o quadro está mais bonito. Vamos para cá, Os verbos, quando estão no futuro do presente, no futuro do pretérito do indicativo, eles têm essas desinências aqui. Então, vou colocar aqui, re, irá, tá bom? Isso daqui são 2 desinências, são desinências modo-temporais. Isso aqui indica que o verbo está no futuro do presente do indicativo, tá bom? Vou colocar assim. E o outro grupo é o grupo ria, tá? Ria. Uria, professor, não entendi. Também é uma desinência modo-temporal, mas indica agora que nós estamos no futuro do pretérito do indicativo. Tá bom? Então, o que nós temos aqui exatamente? Nós temos os 2 futuros do modo indicativo. E aí, a mesóclise é um corte no meio da desinência. Então, a gente fala assim, grosseiramente,
que a mesóclise é quando o pronome fica no meio do verbo, não é exatamente no meio do verbo, é no meio da desinência, porque a gente corta bem aqui, ó, entendeu? Futuro do presente, quando eu digo eu comprarei, tu comprarás, ele comprará, nós compraremos, vós comprareis, eles comprarão. E o futuro do pretérito é eu compraria, tu comprarias, ele compraria, tá vendo? Então o corte é sempre aqui, ó. Tá vendo? Então a gente vai cortar exatamente aqui, ó. A gente corta entre o R e a vogal. E desse modo a gente gera as mesóclises. Eu só posso usar a mesóclise dentro deste contexto, tá bom? Então vamos ver alguns exemplos aqui. Vem cá comigo no quadro virtual. E claro que a mesóclise é uma estrutura muito erudita. Ela é muito incomum em textos que não sejam muito formais, salvo se você estiver fazendo uma ironia, obviamente. Então quando eu digo assim, na lei, né, na Constituição, nós temos artigo 215, far-se-á a citação pessoalmente ao réu, far-se-á. Corretíssimo, tá? O se tem que ficar no meio do verbo sim, ele tem que ficar no meio do verbo, no meio da desinência, né? Ó. E veja o rá aqui, ó, o rá, tá vendo? Ó? Então a gente corta exatamente na desinência, no meio da desinência. O mesmo acontece aqui, a citação efetuar-se-á em qualquer lugar. Detalhe importante, muita gente erra, vem aqui comigo, muita gente erra a colocação pronominal, a mesóclise, e acaba que caindo nessa armadilha que eu vou colocar agora para vocês aqui, ó. Imaginemos a seguinte proposição de um item, tá? Imagina um item de uma questão que começasse assim, ó. Um item que dissesse: levariam-me à praia sempre que pudessem. Ora, se eu tivesse essa estrutura, você poderia ler e dizer, realmente, eu não posso começar a frase com pronome oblíquo, então aqui a ênclise prevaleceu aquele grupinho dos 20%. Bom, aí a gente vai pensar da seguinte forma, vem cá, você não está vendo o ri aqui não? O ri é futuro do pretérito, então essa colocação pronominal está errada. A forma correta seria a gente criar um corte bem aqui, ó. Então, a forma correta seria dizer como? Levar, ó, me iam à praia, etc. Entende? E para fechar, se houver palavra atrativa, gente, caso haja palavra atrativa, a mesóclise vai para o espaço. Então bastaria que existisse uma, tipo por exemplo, jamais, vou usar o jamais aqui, uma palavra negativa, um advérbio de negação, jamais me levariam, ó, aí não, a gente quebra aqui a mesóclise, ó, jamais me levariam à praia, blá 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 blá. Portanto, cuidado com essas situações. Uma ênclise mal feita, porque você não observou a desinência, e cuidado com palavras atrativas que quebram a mesóclise e assim quebram mesmo. Bom, vamos seguir? Toca o barco comigo. Principais casos facultativos. É importante você saber que existem casos facultativos sim. São ao todo 5 casos, eu vou comentar os 2 mais importantes. A saber, diante de substantivos na posição de sujeito. Por exemplo, o processo se mostra novo à população. Observe que processo é um substantivo. Concorda comigo? Muito bem. A palavra processo, portanto, ela, como um substantivo, ela não é uma palavra atrativa. E aí a gramática diz assim, substantivos, ocupando o lugar de sujeito, esses substantivos nunca vão atrair nenhum pronome oblíquo. Resultado, você pode usar a próclise ou a ênclise. O processo se mostra novo à população, o processo mostra-se novo à população. Tanto faz. O povo se indignou, o povo indignou-se. O cachorro me mordeu, o cachorro mordeu-me. A polícia se orientou, a polícia orientou-se. E assim por diante. E o segundo, e último caso facultativo tem a ver com pronomes retos. Sim, pronomes retos cumprem o mesmo papel. Ó. Veja bem, pronomes retos, eu coloquei aqui o ela e coloquei o eu. Poderia colocar todos os outros.
ela se enganou mais uma vez ou ela enganou-se mais uma vez. Livre, as duas formas são corretas. Mas é claro, e é bom lembrar, que a ênclise é sempre mais formal, tá? Então é mais formal dizer o processo mostrou-se. Na redação eu utilizaria a ênclise para dar mais formalidade. O se não é errado, só é menos formal, tá bom? E por fim, eu me encontrei com Ana, eu encontrei-me com Ana. Veja que as duas formas são também corretas. Beleza? Para finalizar, colocação pronominal nas locuções verbais. Locuções verbais, quando você tem um verbo auxiliar mais um principal. Quando você tem auxiliar mais infinitivo, você tem duas opções. Olha só como é fácil, ó. Eu coloquei aqui uma tirinha do Garfield. O tempo está correndo. Vamos direto ao exemplo, ó. Deve sentar-se ou deve se sentar? As duas formas são corretas. Você tem o verbo auxiliar, você tem o verbo principal. Você pode colocar depois do principal ou antes do principal, tá bom? Ou seja, ou na condição de próclise ou na condição de ênclise do verbo principal. Só não pode colocar abrindo a frase, né? Porque não se começa a frase com oblíquo. O mesmo raciocínio vale com gerúndio, ó. Estamos te vendo, estamos vendo-te. As duas formas estão corretas. Não posso começar a frase com ti, claro, né? E se houver palavra atrativa, já era, como você sabe. Não te estamos vendo. Só há uma opção aqui, tá bom? Claro, se você quiser, você pode colocar lá depois do gerúndio, tá? Não estamos vendo-te. É possível colocar lá também, com algumas ressalvas, obviamente. E particípio, lembre-se, nunca ocorre ênclise no particípio, não é? Ou seja, olha só o final aqui, ado, né? Vocês estão vendo aqui, o encontrado. Leiamos a frase: tenho encontrado com frequência. Fechou, fechado, certíssimo, como vocês estão vendo o pronome oblíquo após o verbo ter, que é o verbo auxiliar. Se houver palavra atrativa, você coloca aqui, ó, não o tenho encontrado com frequência. Professor, posso colocar esse o depois do ado? Tipo, posso dizer não tenho encontrado o? Não existe ênclise no particípio, não dá para colocar nunca, tá? Guarda isso na redação, muito importante na redação. E se você tiver um pronome reto antes, eu o tenho encontrado com frequência. Como vocês estão vendo, nós sabemos que o pronome reto, ele provoca facultatividade, ou seja, você poderia também, caso quisesse dizer, eu tenho o encontrado com frequência, seria também absolutamente possível esta colocação pronominal. Tá bom, gente? Então é isso, vamos encerrar a aula aqui. No próximo conteúdo, a gente continua a nossa conversa. Valeu!